Olá pessoal, nessa aula vamos trabalhar a resolução de questões da banca IBGP. É uma banca que vocês têm pedindo bastante aqui no nosso canal. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se puder se inscrever ajuda bastante o nosso trabalho. E também deixa aqui nos comentários sugestões de temas e de bancas para a gente trabalhar aqui em nosso canal. Então nessa aula eu separei 5 questões que trabalham temas relacionados a provas da licenciatura e do bacharelado, temas recorrentes em provas passadas dessa banca. Então vamos dar uma olhada. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta um instrumento de avaliação dos níveis de prática de atividades físicas. É mais prático quando o número de avaliados atinge grandes proporções. Então, quando a gente fala de avaliação de níveis de práticas de atividade física, a gente pode trabalhar com métodos objetivos, que aí entra a calorimetria, a água duplamente marcada, entra também os sensores de movimento, como acelerômetros, pedômetros, e a gente tem métodos de avaliação subjetivos, que aí entram os questionários, os diários, né, os salto-relatos. E aí, quando a gente fala de um instrumento que é mais prático, principalmente quando a gente atinge o número de grandes proporções de avaliados, a gente pode utilizar principalmente as entrevistas e os questionários. Acaba sendo muito mais prático do que utilizar métodos de testes mais elaborados e que utilizem mais instrumentos. Então, quando a gente fala de um instrumento mais prático e que atinge grandes proporções, né, grandes populações, a gente dá preferência à utilização de entrevistas e questionários. Então, nessa primeira questão, a alternativa C é a correta. Na segunda questão, a gente vai trabalhar sobre princípios do treinamento esportivo, um tema clássico em provas tanto da licenciatura como do bacharelado. Então, adaptações nas funções fisiológicas e metabólicas que dependem da intensidade, duração, da frequência e tipo de sobrecarga metabólica se referem ao... Então, quando a gente vê normalmente essas características dos exercícios, né, então, intensidade, duração, frequência, entra também tipos de intervalo, normalmente a gente está se referindo ao princípio da sobrecarga, né? Então, no princípio da sobrecarga, a gente vai trabalhar principalmente com essas medidas de intensidade, também de volume, de uma forma geral, trazendo adaptações fisiológicas e metabólicas ao nosso organismo. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com o princípio da sobrecarga. No princípio da especificidade, seria de fato trabalhar uma periodização do treinamento específico para determinada modalidade ou via energética, que a modalidade exige. O princípio da reversibilidade está relacionado a se a gente deixar de treinar, o organismo vai perdendo seu rendimento, então ele é muito relacionado com o princípio da continuidade também. E o princípio das diferenças individuais, também conhecido como o princípio da individualidade biológica, normalmente trabalha que cada indivíduo é único, né, é exclusivo, tem as suas características que diferem de todas as outras pessoas. Então, de fato, segunda questão, alternativa B, princípio da sobrecarga correto. Terceira questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a diretriz do Sistema Único de Saúde, o SUS, inscritas na Constituição Federal de 88. Então vamos lá. Alternativa A, participação da comunidade. Perfeito, já é a alternativa correta. O SUS, de fato, tem essa base na participação popular, na participação da comunidade. Vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas, né? Na alternativa B, ela dá prioridade para o atendimento hospitalar, quando, na verdade, no Sistema Único de Saúde, a prioridade é justamente para a prevenção e promoção. Então, seria o atendimento primário, né? Uma atenção primária, uma atenção básica. Na alternativa C, a centralização das ações de saúde pelo governo federal, quando, na verdade, é uma descentralização com níveis de hierarquia, né, em cada tipo de poder. Então, tem o nível municipal, tem o nível estadual, tem o nível federal. Não fica apenas centralizado nas ações de saúde do governo federal. E a alternativa D está errado justamente porque é um financiamento público de saúde, não apenas privado, né? Então, terceira questão, alternativa A, de fato é a correta. Participação da comunidade, inclusive, é fundamental, é um dos princípios do SUS. Quarta questão, uma questão sobre lazer, que inclusive nós trabalhamos
temos uma aula específica sobre conceitos de lazer em nosso novo curso. Se você tiver interesse, dá uma olhada na descrição que a gente tem todas essas informações desse novo material lá. Então vamos lá, quarta questão. Marcelino, em 1997, apresenta 4 pontos que devem ser considerados para a caracterização do lazer, sendo esses, exceto. Então vamos dar uma olhada nas alternativas e vamos ver se de fato correspondem aos 4 pontos que Marcelino utiliza para a caracterização do lazer. Na alternativa A, ele fala que o lazer é a cultura vivenciada no tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, familiares e sociais, combinando os aspectos tempo e atitude. Perfeito, inclusive isso já é baseado na definição de lazer de Dumas Edier, que ele fala justamente que o lazer tem essa característica de tempo livre de obrigações, né? Enquanto Dumas Edier trabalha com o conceito de tempo livre das obrigações, Marcelino trabalha com o conceito de tempo disponível. Mas, de fato, o lazer tem essa cultura vivenciada no tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, sociais, enfim. Alternativa B. Lazer é fenômeno gerado historicamente e do qual emergem valores questionadores da sociedade como um todo e sobre o qual são exercidas influências da estrutura social vigente. Perfeito, também é uma característica do lazer. Alternativa C. Lazer é um tempo empregado para a vivência de valores que contribuam para a perpetuação da ordem moral e cultural. Essa alternativa é incorreta, justamente até a parte da vivência dos valores está ok, mas quando ele fala que contribuam para a perpetuação da ordem moral e cultural, na verdade é o oposto, né? O lazer tem esse tempo empregado para a vivência de valores que tragam uma modificação nessa ordem. Então, não apenas a perpetuação da ordem moral e cultural. Então, a alternativa C já é a incorreta. E a alternativa D, lazer é portador de um aspecto, de duplo aspecto educativo, que é um veículo e objeto de educação. Perfeito também. Então, quarta questão, alternativa C, de fato, é a incorreta, né? Quinta e última questão, o Colégio Americano de Medicina do Esporte propõe recomendações gerais acerca do exercício físico para adultos sadios. Quanto a essas recomendações, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A, praticar pelo menos 5 dias na semana de atividades aeróbicas sem intensidade vigorosa. Quando a gente fala em intensidade vigorosa, a CSM, né, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ela fala, na verdade, de 3 dias na semana. Então, se for intensidade vigorosa são 3 dias na semana. Alternativa B, praticar pelo menos 3 dias na semana de atividades aeróbicas sem intensidade moderada. Então, quando a gente fala da intensidade moderada, seriam 5 dias. Então, de acordo com as recomendações sobre exercício físico do Colégio Americano de Medicina do Esporte, seriam 5 dias na semana de atividades de intensidade moderada ou 3 dias, ou pelo menos 3 dias de atividades de intensidade vigorosa, que na verdade é o que ele traz justamente na alternativa C, praticar pelo menos 5 dias na semana de atividades aeróbicas em intensidade moderada. Perfeita. E a alternativa dele fala que praticar 7 dias na semana de atividades aeróbicas em intensidade vigorosa. Isso já, na verdade, pode até trazer alguns prejuízos, né? Normalmente eles recomendam pelo menos um dia de descanso. Então, quando a gente fala das recomendações do Colégio Americano, são ou 3 dias de atividades com intensidade vigorosa ou 5 dias de atividades de intensidade moderada. Então, quinta questão, alternativa C realmente é correta. E por hoje fechamos essa nossa breve aula de resolução de questões da banca IBGP. Então deu para perceber que a banca IBGP realmente trabalha as questões relativamente curtas, que pedem realmente um conceito mais direto, né? Ela não enrola muito nos enunciados, mas de qualquer forma é bom tentar resolver algumas outras questões da IBGP e, como sempre, dominar esses conceitos mais recorrentes que acredito que vai ajudar na sua prova. Então é isso. Se você tem interesse em outros materiais de preparação específica para concursos, dá uma olhada na descrição desse vídeo
que lá você encontra todas essas informações sobre os nossos materiais de preparação específica e também pode seguir a gente lá no Instagram, @concursos Edefísica. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail conc.edefisica@gmail.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.